Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Wellington Ribeiro, sou contador, sou empreendedor e também sou o criador da Tribo Contábil. Lá eu ajudo contadores e contadora a iniciar o seu escritório de contabilidade. Muitos iniciaram com a gente sem experiência nenhuma e eu quero compartilhar aqui com vocês alguns erros que o contador, quando está iniciando o escritório de contabilidade, comete para que você possa não errar. E se você quer ter o seu escritório de contabilidade, verdadeiramente você pode ter a certeza. Se você não cuidar, não tomar o cuidado, não ter atenção, você vai cometer um desses erros que eu vou falar aqui. E já vou adiantando, eu separei 12 erros, sendo que o sexto é um erro mais comum, mais categórico para você perder o cliente que você já tem. Então fica comigo e grave aí. Eu separei 12 erros para você que você pode não deve cometer de maneira alguma. Mas em especial separei aqui o sexto, porque esse aqui eu tenho certeza que a maioria, até mesmo de contadores com experiência, comete. E ele é fator determinante para que você possa perder ou até mesmo conseguir novos clientes. Então fica comigo aí. E se você achar que esse conteúdo é um conteúdo de valor, que realmente vai agregar aí para o seu início do seu escritório de contabilidade, já deixa aqui o seu like, porque o seu like faz com que o YouTube entregue esse vídeo para outros contadores que precisam dessa ajuda também. Assim eu te ajudo com o vídeo e você me ajuda a entregar para outros colegas contadores, beleza? Beleza? Já deixa aí seu like e aí a gente já vai direto ao assunto, direto aqui. Eu preparei aqui uma apresentação de slide aqui para vocês com os principais erros que eu vejo a galera que está iniciando o escritório de contabilidade cometer. O primeiro deles é a falta de planejamento. Olha, pessoal, se a gente vai iniciar qualquer coisa, se você vai fazer uma viagem, imagina que você programou que nas suas férias você vai fazer uma viagem. Cara, você não toma a decisão do dia para a noite, né? A maioria das pessoas tende a não fazer isso. Olha, vou viajar, vou para a praia. Você programa com antecedência. Então você vê a hospedagem, você já sabe mais ou menos quanto que você vai gastar com transporte, alimentação. Tudo isso faz com que você não tenha dor de cabeça ou pelo menos diminua a possibilidade de risco de dor de cabeça depois que você chegar no seu destino. Ou seja, você vai ter a possibilidade de ter uma férias tranquila, chegar à praia e curtir. Se você não tem nenhum plano para iniciar seu escritório de contabilidade e simplesmente acorda um dia e fala, vou iniciar meu escritório de contabilidade, só o fato de você ser um contador, isso não significa que você vai ter êxito nessa questão. Não é só falar, eu sou contador, vai vir uma pessoa aqui, vai bater na minha porta e vai me chamar para ser o contador da empresa dela. Não é assim. Então a gente tem que ter um planejamento e esse planejamento, na minha opinião, tem que ter ali o seu público, o seu cliente ideal. Quem fala para todo mundo acaba falando para ninguém, então você tem que definir para quem você vai vender o seu serviço de contabilidade. Consequência de você não fazer isso é você ter dificuldade, não só na parte da gestão financeira, que você vai ter dificuldade de ter novos clientes, como também o crescimento do seu escritório. Então, assim, planejamento é fundamental e é o erro número 1. E eu já falei para vocês, fica comigo aí, porque o sexto erro é um erro que, cara, você não pode cometer. E eu tenho certeza que esse erro até mesmo o contador com mais experiência também comete. Erro número 2. Cara, desconhecimento da legislação. Tudo bem, Wellington, eu não tenho experiência, eu não tenho, nunca trabalhei no escritório e você fala que dá para... Pô, dá, mas, cara, isso não significa que você não tem que estudar, que você não tem que buscar informações, que você não tem que, por exemplo, baixar manuais, ler, verificar se tem algum conteúdo nas redes sociais, explicando sobre aquele tema, pegar também conteúdo de pessoas que tenham relevância, que tenham alguma autoridade para falar sobre aquele assunto, baixar manual, tudo que tem de obrigação acessória tem manual, e estudar, literalmente estudar. Então a gente não pode achar que só o fato de ter saído da faculdade com o diploma na mão e ali fazer o exame do CRC e ter a sua carteira de registro profissional, que isso já é o bastante. Não, a gente precisa se manter antenado e atualizado. E a consequência disso é você não errar, não perder um prazo, não enviar uma coisa errada para o seu cliente. Então, se manter antenado, verificar sempre, estar sempre atento à agenda tributária, verificar a legislação do seu município, do seu estado, federal, trabalhista,
previdenciária, societária, para que você possa prestar um serviço aí com qualidade para os seus clientes. Uso ineficiente da tecnologia. Aqui tem uma galera que já começou o escritório, já tem até mesmo cliente e quer teimar de fazer processos manuais. Cara, é muito comum eu ver contador, contadora, já fechou o primeiro contrato ali com uma microempresa, uma empresa do Simples, aí vai e manda mensagem para mim. Pô, Wellington, já tem aqui 2, 3 empresas do Simples Nacional. Tem como eu fazer a contabilidade manual? Tem como eu fazer a folha de pagamento manual? Galera, não faz sentido. Se você já tem cliente, não faz sentido você... É a mesma coisa você falar, cara, eu comprei um carro, tem como eu andar sem gasolina? Tem como eu... Tem, você vai sair, manda alguém sair empurrando o carro que você vai conseguir chegar em algum lugar. Mas não é eficiente. Não é a coisa mais eficiente. Você não vai conseguir crescer, porque você não vai conseguir escalar o seu negócio. Você vai ficar preso fazendo as obrigações de uma única empresa por muito tempo. É possível fazer manual? Como que alguém me perguntou, dá para fazer cumprimento das obrigações sem sistema? Cara, até dá, mas é viável isso? Racionalmente falando, isso é o melhor caminho? Então, assim, se você já tem cliente, cara, esse cliente, o valor de honorário, o primeiro cliente seu, o valor de honorário tem que ser um valor que corresponde pelo menos à mensalidade de um sistema. Por quê? O próximo cliente você começa a pensar em ter lucro. Então, primeiro o investimento, nem que seja para cobrir as despesas do escritório. E, cara, verdadeiramente, se você quer atender, quer iniciar o seu escritório, quer empreender na contabilidade, você tem que entregar o seu serviço para a maior quantidade de empresas possíveis com o menor custo possível. E quando você fala em economizar em sistema, não é uma economia muito inteligente, porque o sistema vai te permitir você ter eficiência nas operações, nas obrigações. Por exemplo, se você estiver transmitindo um evento do e-social, por exemplo, que estiver errado, um sistema ele vai te proteger, mas ainda mais você que não tem muita experiência, porque ele deve apresentar para você alguma crítica, algum erro. Então, assim, e outra coisa, você consegue atender várias empresas ao mesmo tempo. Sem sistema, cara, você vai levar um dia para cuidar de uma empresa. Com o sistema você leva um dia para cuidar de dezenas de empresas. Então, assim, vai te ajudar muito, vai acelerar o seu processo e você vai conseguir fazer mais com menos. Então, assim, não adianta pensar, vou economizar em sistema. Qual é o melhor sistema para quem está iniciando? Cara, o melhor sistema, no momento que você está, é aquele que você tem condições de pagar. Então, olha ali, qual é a carteira, qual é o seu ticket médio de honorários. E aí você verifica, pesquisa no mercado qual é aquele sistema que o seu valor de honorários é capaz de pagar. Não adianta você ter um sistema super boladão, muito caro, e você ficar tirando dinheiro do seu bolso. O escritório ele tem que se pagar. E outra coisa, só vai ter sistema quando você já tiver cliente fixo, com contrato assinado. Não é, eu montei o escritório, já vou ali contratar um sistema. Não, aí você está criando uma despesa sem ter receita. Né? Você não tem receitas futuras, você não sabe se no mês que vem você vai ter um cliente para pagar a despesa desse sistema. Então, isso aí é ineficiente. Agora, uma vez que você já tem contrato assinado com microempresa, empresa do Simples Nacional, cara, você já deve ter um sistema. Aí eu já recomendo que você, cara, tenha um sistema. Beleza? Então fica aí essa dica, essa orientação aí para vocês. Cara, você já ouviu falar aquela expressão casa de ferreiro, espeto de pau? Má gestão financeira. Não que o contador ele é um economista, não que o contador tem que ser um especialista em economia, mas ele tem muito mais noção do que o próprio cliente dele. E o contador, muitas das vezes, o que ele faz? Ele orienta o cliente dele, olha, não misture despesas pessoais com as despesas do escritório, da empresa. E muitas das vezes o contador ele não faz isso. Principalmente aquele que está começando. Ele mistura as despesas dele pessoal com as despesas da empresa, mistura tudo, comete esse erro e aí ele não sabe se o escritório está dando lucro, se está dando prejuízo, se o faturamento está de acordo, né, com a receita, lucro, enfim, misturou tudo, aí está pagando contas pessoais. Então tudo que ele passa de orientação para o cliente dele, ele acaba não praticando e aí faz com que fica uma bagunça a parte financeira do escritório. Não tem uma escrituração contábil, não tem uma classificação
das suas receitas e despesas. Então, também é um cuidado que o contador deve ter, e eu vou falar que é muito comum até mesmo o contador com mais experiência cometer esse erro aqui também. Então, se você está aí iniciando seu escritório de contabilidade, tenha cuidado com isso. Separe aí as despesas que são suas, pessoais, do seu escritório de contabilidade. Eu sei que isso aqui todo contador sabe, mas muitos cometem esse erro. E depois eu quero que vocês compartilhem comigo aqui se algum desses erros que eu estou compartilhando aqui com vocês, se você comete ou já cometeu, deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de estar lendo todos os comentários e interagindo aí com vocês. E quem ainda não me segue lá no meu perfil no Instagram, @wellingtonribeiro.contador, lá também a gente gera conteúdo para ajudar você que está iniciando aí seu escritório de contabilidade, além de poder estar respondendo as perguntas e respostas da galera lá nas minhas caixinhas de perguntas. Outro erro muito comum é negligenciar a educação continuada. Cara, não dá para acreditar que somente a faculdade vai ser o suficiente para que você possa iniciar o escritório de contabilidade e não estudar nunca mais. Tem sim que fazer curso, manter-se atualizado, antenado, e a consequência de você fazer isso é você poder fazer equívocos, erros, perder prazos, não estar antenado à legislação atualizada. E se você faz cursos, né, aí quando a gente fala de cursos, investimento, outro investimento que você tem que fazer aqui é investimento de tempo. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que adquire curso, se matricula em curso pagos ou gratuito, mas não é só se matricular, não é só se inscrever. E não adianta fazer isso e não assistir às aulas. E o que tem de gente que se matricula em curso, se matricula em aulas, vai em cursos do CRC, cursos online, cursos presenciais, mas não presta atenção. Não basta só ir, tem que aprender. Então as pessoas falam para você, estão te ensinando, e as pessoas estão falando por um lado, está sendo pelo outro, e você simplesmente é um ouvinte e não está aprendendo de fato. Você tem que sair dali, cara, buscando sair com algo que você ainda não tem, um conhecimento que você ainda não possui. Então se você vai para um curso, você tem que sair dali aprendendo algo que você não sabe. Eu penso assim, cara, se eu for ler um livro, eu não preciso gostar do livro todo, mas se eu tirar uma sacada do livro, para mim já vale. Uma sacada basta. E um curso, às vezes você vai para um curso, você vai para uma palestra, e aí o palestrante começa a falar, e o professor começa a falar, e aí você não tem um entendimento muito do que o professor está falando, aí você meio que se desconecta, mas às vezes uma coisa que você pegasse, ali já ia valer a pena o tempo investido. Porque às vezes a gente fala só do investimento financeiro e esquece do investimento de tempo, que também vale dinheiro. Ou você nunca ouviu falar que tempo é dinheiro, porque você poderia estar fazendo alguma coisa, estaria gerando lucro para o seu escritório, você está dedicando o seu tempo para aprender algo que lá na frente com certeza vai fazer um diferencial. E lembra que eu falei para vocês de um erro que muitos contadores estão cometendo, até mesmo aqueles sem experiência, e que eu falei lá no começo que seria o sexto erro, é esse aqui, e que ele pode ser determinante para você perder cliente e também determinante para que você possa conquistar novos clientes, que é a falta de comunicação ou uma comunicação eficiente. Olha, eu venho aprendendo isso cada vez mais, focando nisso, porque às vezes você fala A para a pessoa entende B. E aí eu aprendi como que eu faço para ter a certeza se a pessoa entendeu o que eu falo. Então você, contador, eu aprendi isso quando eu comecei a dar aula, cara, literalmente assim, melhorei isso nesse sentido, porque às vezes você fala para o cliente não te responde. Então você às vezes manda um e-mail, o cliente não responde o e-mail. Por exemplo, você gera uma guia do FGTS. A guia do FGTS, no momento que a gente está gravando esse vídeo, ela vence no dia 7 do mês subsequente ao fato gerador da folha de pagamento. E aí vamos imaginar que esse dia 7 ele vai cair num sábado, num domingo, num feriado. O pagamento deveria ser antecipado para o último dia útil, né? E aí você vai lá e fala para o cliente, olha, a guia do FGTS vai vir no campo vencimento dia 7, né? Vai vir ali dia 7. Porém, eu preciso que você antecipe o pagamento dessa guia para o último dia. Vamos imaginar que o último dia seja o dia 6. Vamos imaginar que o dia 7 caia no sábado.
e o dia 6 de uma sexta-feira, e que essa sexta-feira não seja feriado. Então você vai falar para o cliente, eu preciso que o pagamento da guia do FGTS ocorra até o dia 6, sexta-feira, mesmo que na guia conste lá, vencimento dia 7. Aí você passa essa informação para o cliente. Aí você pode até pedir para ele confirmar e ele não confirma, não vai fazer o envio para você do e-mail de confirmação. Ou você pergunta para ele se ele entendeu. Você entendeu? Ele pode até falar que entendeu. Às vezes quantas vezes as pessoas, até mesmo a gente fala que entendeu, meio para se livrar logo ali e seguir em frente, mas na verdade você não entendeu nada. E aí, cara, eu estou falando dessa comunicação clara, isso aqui eu dei um exemplo da guia do FGTS. Isso aqui serve na hora de você sentar com o seu cliente, na hora de negociar valor de honorários, negociar cláusulas do contrato de prestação de serviços, negociar se vai ser cobrada a 13ª mensalidade ou não. A comunicação tem que ser clara. E aí, não basta você pegar, por exemplo, um contrato, mandar para o cliente e pedir para ele assinar. O cliente vai assinar o contrato sem nem mesmo ler. Muitas das vezes, ele nem vai ler. E aí, quando você chegar em dezembro e for cobrar ele 13ª mensalidade, ele vai falar, opa, como assim? Aí você vai falar, pô, mas eu assinei lá o contrato. Ele, não, mas eu nem... Aí gera uma discussão, um desconforto, e você vai gerar um desconforto com o seu cliente. E eu aprendi isso ao longo do tempo e principalmente depois que eu comecei a dar aula. Porque você explica uma coisa para o aluno e você pergunta, tem alguma dúvida? Ele naturalmente tende a falar que não. Não tem dúvida. Aí agora eu vou explicar para vocês uma técnica, uma sacada, que eu tenho certeza que vai ajudar você nesse sentido. Você vai ter a certeza se o que você falou, a outra pessoa do outro lado entendeu. É muito simples, é muito fácil, mas assim, às vezes o óbvio precisa ser dito. E aí, se você aplicar essa técnica, eu tenho certeza, não tem como a outra pessoa do outro lado falar que entendeu sem ter entendido. E você vai fazer isso, isso vai te ajudar com os seus clientes. Se você chegar a uma fase que você já tem funcionários, com os seus funcionários, e na verdade isso vai te ajudar para a vida, porque hoje a maioria dos problemas que nós temos na nossa sociedade é por falta de comunicação. Ou a comunicação é errada, ou a comunicação ou não teve comunicação, ou existiu uma comunicação, mas existiu um erro de alguma das partes na interpretação dessa comunicação. E só existe uma forma, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu descobri de ter a certeza de que a minha comunicação foi entendida da forma que eu espero que a outra pessoa tenha entendido. E eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu tenho certeza, isso vai te ajudar, cara, para evitar que o seu cliente saia. Então, você falar uma coisa para o cliente não cumprir ali. E também para trazer novos clientes. Como que você faz para outra pessoa do outro lado garantir para você que ela entendeu o que você falou? É muito simples. Você vai explicar alguma coisa para ela. Eu dei o exemplo aqui da guia do FGTS. Aí você vai perguntar para outra pessoa se ela entendeu. Se ela explicar, se ela dizer para você que ela entendeu, você pede para ela explicar para você o que foi que ela entendeu. Só assim você vai ter a certeza, de fato, agora eu tenho certeza que ela entendeu. Se o cliente falar para mim, entendi, Wellington, você falou para mim que a guia do FGTS ela vence num dia que não é dia útil, mesmo a guia constando ali dia 7, e quando o dia 7 cai no dia que não é dia útil, eu tenho que antecipar o pagamento. Cara, se o cliente me fala isso, aí eu tenho a tranquilidade e a certeza. Ele entendeu o que eu falei. Eu posso dormir tranquilo e seguir em frente. Enquanto ele não me explicar exatamente o que ele entendeu, de fato, e aí eu estou falando do cliente, mas pode ser para tudo na vida. Toda relação de comunicação. Se você pedir para pessoas, perguntar para a pessoa, você entendeu? A pessoa falar da boca para fora, entendi. Para terminar o assunto, isso é muito comum acontecer. Agora você fala para ela, então me explica o que você entendeu. Cara, se a pessoa de fato entendeu, ela vai te explicar. Se ela não entendeu, ela vai gaguejar, vai enrolar. E aí, se começar já a gaguejar, tentar... Cara, vamos começar tudo de novo, que eu já vi que você não entendeu. E eu vou explicar para você, eu preciso que você pare e preste atenção no que eu estou falando com você. Infelizmente, galera, nós somos adultos, nós, contadores, lidamos com adultos. Mas nem sempre, do outro lado, a gente vai pegar uma pessoa que vai estar com a mente aberta para ouvir o que a gente precisa falar. Às vezes o cara está falando com você com a cabeça em outro lugar. Então você precisa trazer ele aqui para o seu meio de comunicação, digamos assim, colocar ele ali na sua zona de
de conforto para que ele possa entender, beleza? Então assim, esse aqui eu separei como um dos erros fundamentais, especiais, e se você pensa diferente, ou o que você acha do que eu falei aqui, deixa nos comentários. Eu quero ler o seu comentário, eu quero que você participe, porque só assim a gente vai fazer uma comunidade de contadores onde um zela pelo outro, onde a comunidade, a classe fica mais forte. A gente evitando que um colega nosso cometa um erro, todos nós ganhamos. Eu estou aqui compartilhando com você, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu comentário, deixasse o seu like e compartilhasse esse vídeo com outro colega seu, contador. Beleza? Seguindo aqui, não investir em marketing. Olha, é muito comum o cara falar assim, olha, eu não consigo ter cliente. Resolvi montar meu escritório e aqui é erro de quem já está começando e quem já começou. O contador tende a não investir em marketing. Como que eu sei disso? Cara, faz uma pesquisa no Google agora, contador, escritório de contabilidade, na sua cidade, no Google, quantos escritórios de contabilidade vai aparecer? Pouquíssimos. Agora, dá uma rodada pela cidade de carro, você vai ver uma pancada de escritórios de contabilidade. Para todo lado tem placa de escritório de contabilidade, mas ninguém está investindo em marketing. Quantos contadores não usam o seu perfil do Instagram como uma fonte de divulgar o seu trabalho? Aí está lá com o perfil no Instagram privado, não está divulgando ali. Então, esse erro é um erro muito comum. Se você faz o uso do marketing para o seu escritório, a chance de você crescer é muito maior. E a consequência disso é você não conseguir atrair novos clientes e não conseguir expandir o negócio, expandir o seu escritório. Então, assim, tem que sim investir em marketing, tem que buscar esse tipo de conhecimento. Outro erro muito comum é a questão da agenda tributária. A gente fica muito focado em saber, cara, se eu não fazer isso, se eu não sei fazer isso, se eu não saber fazer aquilo. Antes de você saber fazer alguma coisa, você precisa saber o que precisa ser feito. E as pessoas estão muito, principalmente quem está iniciando o escritório, contador iniciante ali, zero experiência, mas que sonha em ter o seu escritório de contabilidade, ele está preocupado em não perder um prazo, ele está preocupado se ele não cumprir, mas ele nem sabe o que tem que fazer. E se eu não souber fazer isso? Cara, e se a sua empresa não precisar fazer isso? Se a sua empresa precisar fazer aquilo? E onde você vai verificar isso? Na agenda tributária. Aí você consulta a agenda tributária federal, estadual e municipal. Aonde você vê isso? Dá um Google. Olha, se você é morador de São Paulo, por exemplo, vai lá no Google, bota agenda tributária Estado de São Paulo, agenda tributária Receita Federal, agenda tributária Cidade de São Paulo. Você vai ter acesso. E eu estou colocando aqui São Paulo como exemplo. Você vai colocar a sua cidade e você vai ter acesso. Aí sim, a partir do momento que você sabe o que fazer, aí você tem que partir para o princípio. Agora eu preciso aprender como fazer. Primeiro você precisa saber o que fazer, depois como fazer. Não adianta você ficar preocupado como, sem saber o que tem que ser feito. Às vezes você vai aprender algo que naquele momento você nem precisaria saber. Se você tem um cliente que é do ramo de prestadores de serviços, vamos imaginar assim, uma empresa, sei lá, um representante comercial, prestador de serviço. Nesse primeiro momento, é seu primeiro cliente, aí você está focado em CMS. Vou estudar tudo sobre... Cara, você tem que estudar tudo sobre representante comercial, descobrir todas as obrigações desse seu primeiro cliente. Então foca no primeiro, naquele que você já possui, naquele que você já tem. Depois você pensa nos demais, beleza? Então esse também foi um erro aqui que eu agendei, que eu coloquei aqui para vocês, que é a agenda. Checklist, cara, não usar checklist. Eu mesmo já compartilhei várias vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes, tanto no YouTube, como até mesmo com alunos, até mesmo lá no grupo Galera Raiz no Telegram. Tem um grupo nosso, né, da galera que me acompanha aqui há mais tempo no Telegram, chamado Galera Raiz, onde eu já compartilhei lá também. E a galera, depois eu compartilho lá um checklist, por exemplo, compartilho checklist de documentos, informações e processos de abertura de uma empresa. Aí o cara vem e manda uma mensagem para mim. Quais são as informações e documentos que eu preciso? Cara, eu já compartilhei o checklist, então você não está usando o que foi compartilhado. Então, assim, não usar ou não criar um checklist, né? Se você não tiver acesso ao que a gente compartilhou, não criar um checklist. Tudo que a gente faz no escritório de contabilidade é rotina. Tudo se repete, tudo que você faz em um mês vai repetir em outro mês. Então, assim, é importantíssimo você ter um checklist, porque mesmo que você já tenha ali
feito dezenas de processos de abertura de uma empresa, você se deixar por conta da sua cabeça, vai chegar um momento que você vai esquecer. Uma coisa que parece ser simples e óbvia, mas você vai esquecer. Isso não é porque você não sabe, é porque na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente tem várias coisas que a gente precisa fazer e ficar atento. São muitas coisas. Isso acaba fazendo com que você acabe esquecendo alguma coisa, alguma determinada situação. Outro erro clássico e que você não deve cometer é iniciar a prestação de serviço sem começar um contrato, sem formalizar ali um contrato. Então você, contador, tem que ter um contrato assinado pelo cliente. E aí o que eu vejo por ansiedade, as pessoas vão lá, começam a prestar o serviço e imediatamente já vai fazendo o serviço e acaba esquecendo. Daqui a pouco está 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, o cliente está no seu escritório e você não tem um contrato assinado. E aí, de repente, você chega um momento que você vai cobrar ali a 13ª mensalidade e o cara fala, opa, mas eu não tenho acordo, não aceito isso e tal. E aí o que acontece? Vale o que está escrito. Cadê seu contrato? Você não tem. Além de, tem a responsabilidade, né, técnica, e que você também pode ser responsável e fiscalizado pelo Conselho Regional de Contabilidade. Se você presta serviço para uma empresa, você precisa ter um contrato assinado. Então tem tudo isso, cara. E muita gente negligencia e acaba esquecendo. Muito cuidado nisso aí. E um erro clássico é a galera ficar muito preocupada em honorários. O cliente vem e fala, olha, quanto que você me cobra? E aí você vai logo falando o valor de honorários, valor de preço. Eu mesmo já cometi esse erro e me equivoquei em passar um valor para o cliente que naquele primeiro momento, sem conhecer a empresa dele, eu achava que era um valor que seria bacana, mas quando eu tive acesso a todas as informações, eu vi que o valor que eu passei para o cliente foi um valor que estava muito abaixo do que deveria ser cobrado. E isso eu estou falando aqui de uma situação onde eu errei, compartilhando aqui com vocês, onde eu errei, cobrei um valor inferior ao valor pela demanda de mão de obra que aquela empresa começou a me passar. Mas são coisas que a gente só aprende vivendo no campo de batalha. Não estou falando aqui com vocês que vocês não vão cometer nenhum outro erro fora dos que eu já falei aqui. Mas o fato é que a gente tem que aprender com os nossos erros. E esse é um erro que eu aprendi. Depois disso eu entendi que primeiro eu tenho que analisar a empresa do cliente. Cada empresa tem a sua particularidade. Cada empresa tem os cuidados e as suas obrigações e a sua demanda de mão de obra. Às vezes você pega empresas dos mesmos segmentos, uma dá uma demanda de mão de obra para você e a outra dá 2 vezes mais a demanda de mão de obra que a primeira. Então, assim, não dá para cobrar a mesma coisa. E uma coisa que eu sempre falo, a gente sempre busca gerar valor antes de passar valor. Então, faça como um médico, pega as documentações, faça um exame, identifica se tem alguma coisa errada, gera valor para esse cliente para que depois você fale de honorários. Embora ele fique te pressionando para você passar logo o valor de honorários, cara, fique tranquilo. Se você gerar valor para ele antes, identificar o que ele precisa, e olha, se vem uma dica bônus aqui para vocês. Se vem um cliente que vem de uma outra contabilidade, não é empresa nova, e ele fala, estou lá no contador X, quero mudar para você, quanto que você me cobra? Cara, primeiro você precisa descobrir, antes de passar valor para o cliente de honorários, descobrir qual é o motivo que faz com que ele está trocando a contabilidade por você, o outro contador por você. Você precisa ter isso na sua cabeça. Pede os relatórios contábeis, balancete, DRE, balanço, verifica se essa contabilidade está em dia, se ele principalmente pagava o contador, se pagava, vai estar ali nos relatórios contábeis, você vai ver, e aí você vai ter até uma ideia de quanto que ele pagava para o outro contador, para depois você já ter uma ideia de quanto que você vai precificar os seus serviços, beleza? Então essa foi a ideia, pessoal, ajudar vocês aqui com o propósito de saber quais são os erros que o contador que está iniciando o seu escritório de contabilidade comete. Eu queria saber de vocês. Ficou faltando aqui até um L aqui, mas beleza, você vai entender que eu estou falando aqui. Qual desses erros você já cometeu ou está cometendo? Qual desses erros aqui você já cometeu? Então, se você já cometeu algum desses erros aí no seu escritório de contabilidade, compartilhe aqui comigo qual deles você já cometeu. Você já cometeu o erro de falta de planejamento? A gente falou aqui sobre falta de planejamento, falamos aqui de desconhecimento da legislação, falamos aqui de uso ineficiente da tecnologia, a gente tenta fazer tudo manual,
Falei aqui de má gestão financeira, falamos da negligência da educação continuada, da pessoa que acha que só a faculdade já foi suficiente. Falamos da falta de comunicação, e eu até falei e frisei que essa aqui é um cuidado especial que você tem que ter. Eu falei aqui também, não investir em marketing é um erro que todo contador não deve cometer, e não consultar a agenda tributária, não usar checklist e não iniciar ali a prestação de serviço sem contrato. E por último, a gente falou que você contador, você contadora, não deve gerar valor ou passar o valor de honorário antes de gerar valor. Gostou desse conteúdo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e deixa aqui, se você ficou até o final, deixa aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros ou nunca cometeu nenhum desses erros. E eu quero te ver em breve com o seu escritório de contabilidade. Me siga lá no perfil do Instagram, @wellingtonribeiro.contador, e até a próxima segunda-feira, quando a gente volta aqui com mais um vídeo no canal. Um forte abraço e até mais.